Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, e anunciando a quem nos ouve e vê que o programa é monotemático, terá tudo a ver com o programa de acordo da Ucrânia para a Ucrânia. A quem pergunta então, embaixador, como é que tem visto todo o evoluir desta situação desde o momento em que se soube, por um vazamento, como dizem os brasileiros, de uma informação segundo a qual havia um plano secreto, em curso entre Estados Unidos e Rússia, que em princípio será sempre uma má forma de começar as coisas, não lhe parece, embaixador? Nós estamos a gravar este programa na quinta-feira, o que faz com que a possibilidade de ele estar desatualizado muito rapidamente relativamente ao que vamos aqui abordar possa ser grande. Daqui por 10 minutos, por exemplo. 10 minutos tendem atenção os ciclos de evolução desta questão. O que nós soubemos depois do nosso último programa, o que se foi sabendo foi, em primeiro lugar, que havia um plano que estava a ser discutido, ou que estava a ser desenhado entre a Rússia e os Estados Unidos. Aparentemente, isto vale a pena lembrar, à luz daquilo que teria sido acordado no Alasca, na reunião de Anchorage, e nessa base, esse programa, que era um programa de 28 pontos, significava, de certa maneira, uma rendição por parte da Ucrânia. Isto é, de uma certa forma, o que acabou por acontecer era, digamos, a entrega por parte da Ucrânia de um conjunto de territórios, em particular a zona do Donbass, e depois uma limitação muito forte colocada à Ucrânia relativamente à sua capacidade enquanto país que não desaparecia no âmbito deste quadro, não desaparecia inclusivamente na sua soberania sediada em Kiev, mas uma limitação profunda dessa mesma soberania, com a sua impossibilidade de entrada para a NATO, a redução das suas forças militares e um conjunto de outros aspectos que eram profundamente gravosos para a Ucrânia. Portanto, estamos a falar aqui de um plano desequilibrado, claramente, e que favorecia muito mais os interesses russos do que os interesses ucranianos. Este plano aparentemente percebeu-se mais tarde, percebeu-se uns dias depois, a lógica subjacente a este plano. O secretário do exército americano foi a Kiev falar com Zelensky, explicou a Zelensky que, tendo em atenção a leitura que os Estados Unidos faziam da situação, e em particular da degradação da situação militar e da incapacidade total que os ucranianos estariam a ter, na perspectiva dos Estados Unidos, de alguma vez conseguirem recuperar o resto do território que estava ocupado pelos russos, então havia que encontrar uma solução imediata, e essa solução passava, enfim, pela cedência por parte da Ucrânia de grande parte do território, isto é, do Donbass e da Crimeia, uh, e umas trocas de alguns territórios que estavam uns ocupados, outros não ocupados. No fundo, tratava-se de trocar território ucraniano por território ucraniano, mas enfim, sempre em favor daquilo que era a Rússia, em função da sua presença maciça no terreno. E essa situação acabou por redundar num escândalo, tendo em atenção, como o António disse, o facto desse documento, cuja origem não se sabia, mas que aparentemente corresponderia muito mais aos interesses russos, ter acabado por estar em cima da mesa. Isso criou um escândalo grande, quer na Ucrânia, quer nos aliados da Ucrânia. E também, desde logo, nos Estados Unidos, onde inclusivamente alguns grupos ou alguns republicanos consideraram que tudo aquilo era um pouco exatamente escandaloso. Sim, dentro dos Estados Unidos, de facto, em setores republicanos nos Estados Unidos, eh, que curiosamente o silêncio foi maior em setores democráticos, mas o que é curioso é que dentro dos Estados Unidos, de certa maneira, considerou-se que Trump estava a avançar numa linha que claramente não correspondia ao consenso, de certa maneira, intrapartidário que existia nos Estados Unidos. E, portanto, entregar os pontos desta maneira à Rússia significaria uma maneira de resolver, teoricamente, o problema,
mas nunca criando à Ucrânia uma relativa humilhação. Há uma declaração interessante feita por Zelensky num determinado momento, em que Zelensky, numa intervenção ao país, diz uma coisa interessante, do ponto de vista até, digamos, de discurso. Ele diz: estamos condenados aqui por esta pressão a perder ou a nossa dignidade ou a perder o nosso maior aliado, que eram os Estados Unidos. Eu não sei se os Estados Unidos já são o maior aliado da Ucrânia, mas, portanto, o Zelensky, a certa altura, chegou à conclusão que, para aceitar um plano daquela natureza, digamos, perdia toda a sua capacidade, até de autoridade, como líder nacional. E esse processo foi complicado. Digamos, as coisas evoluíram, isto é, os europeus, nomeadamente a União Europeia, mas também o Reino Unido, juntaram-se a Zelensky e procuraram convencer os americanos, e a tal ala dentro dos republicanos nos Estados Unidos não deve ter sido alheia também a esse tipo de pressão, que era preciso rever aquele documento, que era preciso equilibrar aquele documento, transformá-lo de uma forma que fosse mais palatável por parte da Ucrânia e que, digamos, fosse um compromisso de alguma coisa, de alguma natureza sensato, de uma certa forma sensato. Há um ponto essencial aqui, António, que vale a pena referir. O documento procura uma espécie de neutralidade para a Ucrânia. Isto é, a Ucrânia não entra para a NATO, a Ucrânia reduz o seu exército a 600 mil pessoas. 600 mil, apesar de tudo, é um número elevado, mas isto significaria muito menos, ou quase 50%, ou qualquer coisa como isso, do seu atual exército. E a Ucrânia nunca poderia ficar dotada de equipamento de natureza militar que lhe permitisse atacar quer Moscovo, quer São Petersburgo. Esta preocupação americana é uma preocupação antiga, é uma preocupação que nós já tínhamos visto com Joe Biden, que nós sabemos que depois foi lentamente ultrapassada. Lembra-se aquelas alturas em que decidia-se que um determinado equipamento era demasiado, podia criar uma escalada e depois acabava por se dar esse equipamento. Isso aconteceu, aliás, com os aviões, com os F-16, aconteceu com variedíssimos, com os Patriot, etc. Esta atitude tem a ver com uma preocupação americana profunda, que vale a pena sempre lembrar. Os americanos percebem que se um dia isto entrar num desregramento e num conflito entre a Rússia e o lado de cá, se assim se pode dizer, no fundo são eles que vão ter que ir a julgo. Os americanos não querem criar isso, e em particular não querem criar uma situação dentro da Ucrânia, em termos de poder militar ucraniano, que possa redundar numa tentação por parte da Ucrânia de ir demasiado longe, e temem que sejam obrigados, de facto, a passar um determinado patamar e que esse patamar tenha que ser gerido por Washington. É esta a grande preocupação americana, porque os americanos querem, e este é um ponto essencial, os americanos querem acalmar esta guerra, querem se dedicar a outras coisas, em particular querem se dedicar à relação com a China e querem se dedicar às questões de segurança que têm a ver com o Indo-Pacífico. E, portanto, querem encontrar uma maneira de travar esta guerra, suster a Rússia, entregar, de certa maneira, a responsabilidade do relacionamento futuro com a Rússia à Europa e à NATO dentro da Europa, e, portanto, querem libertar-se do assunto. Esta libertação do assunto deu no que deu. Numa primeira instância, Zelensky parece ter chegado a olhar para o plano de 28 pontos com a intenção de encontrar ali uma forma de colocar a Ucrânia em linha com o documento. Não lhe pareceu, embaixador? Olha, é um problema de um dictate. Se Zelensky é colocado, se colocado perante os Estados Unidos, no sentido de dizer isto é o que vai acontecer, vocês têm que aceder a isto. Devo dizer uma coisa, para um país como a Ucrânia, que está em guerra desde 2022, já estamos para 4 anos, em que morreram centenas de milhares de pessoas, com o país destruído em grande parte, de repente aceitar um compromisso que é profundamente humilhante e que é profundamente contraditório com aquilo que foi o esforço de natureza militar e até social, digamos, da Ucrânia, deve ser muito complicado.
há muito quem pense que será muito difícil a Zelensky, digamos, aceitar um plano que possa, ao mesmo tempo, funcionar como uma espécie de humilhação. Os planos nós já vimos no passado, vimos isso na Primeira Guerra Mundial, vimos isso inclusivamente, digamos, no final da União Soviética. Todos os planos que levem a uma humilhação de uma das partes e a uma noção de que foram maltratadas, eh, podem sobreviver no instante, mas depois têm sequelas muito complicadas em termos da mobilização da população. Bem, E a nesse Ucrânia é a prova disso, exatamente. A guerra na Ucrânia é um pouco a prova disso, uma vez que é uma espécie de. É uma necessidade de passar um pano úmido sobre a humilhação do fim da União Soviética. Exatamente. No fundo é isso. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com a segunda parte. Obrigado e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra para nos mantermos no tema do plano de paz para a Ucrânia. O plano de paz também, digo eu, dir-me-á embaixador se concorda ou não, pareceu-me ser gizado na altura certa, sendo que a altura certa tem a ver com o facto de Zelensky do ponto de vista político interno, estar numa fase muito difícil, uma vez que não consegue lidar com o aumento da corrupção. Acaba há umas semanas de dar-se um caso de mais um plano corruptor gizado por algumas das figuras centrais da política e do partido que apoia Zelensky. Acha que os Estados Unidos tentaram usar essa altura certa para tentar encostar à parede, vamos dizer assim, o presidente ucraniano? Não tenho a menor dúvida. O que aconteceu na Ucrânia com a descoberta de ministros envolvidos em casos de corrupção, no fundo, já falámos aqui várias vezes sobre isso, numa espécie de uma cultura nacional que atravessa setores políticos e pelos vistos também económicos da Ucrânia, é evidente. E Zelensky e os Estados Unidos, de facto, aproveitam este momento num sentido que também tem a ver com um dos pontos do acordo, que é a obrigatoriedade da realização de eleições no prazo de 100 dias, que está também dentro do tal primeiro plano. Ainda estamos a falar do primeiro plano, já iremos depois ao contraplano feito pelos europeus e apresentado também mais tarde. Portanto, o plano utiliza essa fragilidade de Zelensky, é um plano radical, é um plano que inclusivamente coloca a necessidade, e isso é, digamos, um pouco mais chocante, que é a necessidade da Ucrânia para completar, para que a Rússia possa completar a sua tomada efetiva das regiões de Donetsk e Lugansk, certas zonas que não estão ocupadas neste momento pela Rússia seriam entregues à Rússia. E nessa entrega, para compensar essa entrega, havia zonas que a Rússia em que a Rússia reduziria a sua presença militar numa espécie de um swap de territórios. Volto a dizer, são tudo territórios ucranianos. Tem a ver com o avanço da guerra. Isto também tem a ver com um ponto importante, que é a circunstância da Rússia, nas últimas semanas, ter conseguido alguns avanços, embora limitados, mas de certo modo significativos, em determinadas áreas. Mas há um ponto que tem a ver com este swap e com esta troca, que é o seguinte: é que nas zonas onde vivem ucranianos e que agora teriam que ser entregues aos russos, vivem 250 mil pessoas. Quer dizer, isto não é necessariamente um mero jogo geográfico. Que parece que estamos no final da Segunda Guerra Mundial, com Yalta e com a decisão com a definição de zonas. E isto é, de facto, tem um peso grande. E a sensação que se tem, isto também é um ponto muito importante, a sensação que se tem é que a Casa Branca, em particular Trump, entregaram a alguns negociadores amadores e não necessariamente ao State Department esta negociação. É estranha o que se está a passar neste momento ao nível da titularidade dos negociadores. O principal negociador, que já tinha sido para a Gaza e que agora surge para a Ucrânia, é Steve Witkoff, que é um
um promotor imobiliário, amigo de Trump, no qual ele confia na sua capacidade negocial. Steve Witkoff veio-se a revelar, terá, digamos, gizado com os seus contrapartes russos o documento e a lógica do documento, e mais do que isso, até a maneira como o documento iria ser vendido, nomeadamente a Trump. Ao lado de Steve Witkoff aparece, curiosamente, e não se percebe bem a lógica de tudo isto, Jared Kushner. Jared Kushner é genro de Trump, casado com a sua filha. É alguém ligado à promoção imobiliária. É alguém que já esteve no essencial daquilo que são os projetos para Gaza. E, portanto, há aqui uma dimensão negocial que está ainda por esclarecer e, lado a lado com o Witkoff, aparece Gerard Kushner. E agora apareceu também, isto foi uma coisa um pouco estranha, um personagem que ninguém conhecia, Daniel Driscoll, que é um secretário do exército americano, e que foi apresentar este plano, o primeiro plano, o plano original, a Zelensky, a Kiev. E Driscoll terá, digamos, confrontado Zelensky com este plano, mas depois terá feito uma reunião, isto é um ponto importante, isto está hoje revelado em análises confirmadas, terá feito uma reunião com os embaixadores da União Europeia em Kiev, aos quais disse o seguinte: nós chegamos à conclusão que a Ucrânia nunca conseguirá recuperar os seus territórios. E chegámos à conclusão, em particular, que o nível de produção de material militar por parte da Rússia não será, é tão elevado que, que os europeus nunca conseguirão, digamos, um nível de produção e de entrega de armamento à Ucrânia suficiente para compensar aquilo que é a vastíssima máquina industrial militar russa. E por isso mesmo é preciso encontrar aqui um momento para travar tudo isto, para que as coisas não sejam ainda piores do que poderiam vir a ser. E, portanto, o plano tem esse aspecto. Há aqui um ponto do plano que eu há pouco não falei e que vale a pena falar, António, que é o seguinte: não fica muito claro nesse plano o estatuto das regiões. Isto é, aparentemente a Rússia, que, como é sabido, tomou essas regiões e as considerou como repúblicas, como suas repúblicas, inclusivamente as consagrou no âmbito global da Federação Russa, ficaria, digamos, faria a sua leitura da ocupação. E, por outro lado, a Ucrânia não seria obrigada a aceitar isso, isto é, aceitava de facto, mas não de jure. E o mundo ocidental também não ficava obrigado a respeitar essa soberania russa. Mas havia aqui uma espécie de linguagem diplomática diferenciada que permitiria que cada lado salvasse a face. Isto depois deve ser muito Também era complicado. uma espécie, se me permite interromper, embaixador, também é um pouco uma espécie de adiamento, isto é, agora vamos todos para casa e daqui por uns anos vamos ver no que dá. António, é um pouco, noutro modelo, aquilo que se está a passar na Coreia. Na Coreia Certo. a guerra não acabou, não há um reconhecimento até do paralelo 38, há ali uma situação de facto ali, e portanto é a ideia de que o tempo pode vir a resolver estes problemas. É um jogo muito perigoso, e em particular é um jogo muito perigoso, António, porque há aqui um ponto que ninguém fala, quer dizer, que é o seguinte: tudo isto parece basear-se numa espécie de entendimento entre Putin e Trump. Mas nós temos que perceber que, a prazo, quer Putin, quer Trump, vão desaparecer. Vão desaparecer do cenário. E, portanto, digamos, a titularidade nos Estados Unidos, ainda por cima nos Estados Unidos, que são, à partida, um país em que a mudança de orientação política pode ser maior por virtude, por via democrática, pode amanhã aparecer um presidente que tenha perspectivas diferentes relativamente a esta contemporização dos russos. E, portanto, a evolução pode ser diferente. E, portanto, é preciso garantir no papel algo em que seja uma espécie de um acordo internacional. Ora, esse acordo internacional está baseado em coisas muito frágeis, quer no plano formal, isto é, a definição destas condições, quer em particular no plano das garantias de segurança. Porque o que é que está previsto? Está previsto que haja uma espécie de uma buffer zone, uma zona que não está ocupada entre aquilo que é o avanço russo até agora e aquilo que é, digamos, a parte ucraniana que ficará, e essa zona ficará vazia. Mas como é que se fiscaliza isso?
já se sabe que está previsto altas tecnologias, etc. Mas depois, de repente, quando há um incidente, e a probabilidade de haver um incidente num território de mais de 1000 quilómetros, digamos, de extensão, é grande. Como é que isso se faz? E aí é um ponto importante que o documento trazia. O documento não previa, e depois mais tarde os europeus vieram ao jogo e a questão está em cima da mesa, o documento não previa a presença de tropas no terreno, e em particular a Rússia, como é sabido, recusa a presença de tropas no terreno vindos dos países ocidentais, porque considera que as tropas no terreno vindos dos países ocidentais desequilibram a guerra em favor da Ucrânia. E, portanto, a Rússia não quer nem isso, nem quer sequer a continuação do fornecimento de material militar ocidental à Ucrânia. Como é que isto se verifica também. E, portanto, há aqui zonas muito cinzentas que, a certa altura, perante tensões, podem levar a reações de ambas as partes. Os Estados Unidos já disseram, se a Rússia não cumprir, tudo isto cai. E cai também, vale a pena dizer também um ponto importante, que é a possibilidade de suspensão das sanções. A Rússia quer a suspensão das sanções, provavelmente também quer a desaparição, não sei bem como, sob o ponto de vista formal, a desaparição da pressão do Tribunal Penal Internacional sobre Putin, e, portanto, quer regressar ao G8. E Trump já disse objetivamente que quer que a Rússia regresse ao G8. Nós estamos a imaginar o que será a chegada de, de Putin ao G8, ao G7 atual, portanto, criando o G8, que está completamente anti-Putin, imobilizado, completamente anti-Putin, salvo por este dar de mão americano. Portanto, tudo isto está envolvido, digamos, num manto de indefinições. Os europeus fizeram um contraplano que é exatamente o contrário daquilo que a Rússia quer, como é óbvio. Aparentemente terá havido uma tentativa de acomodação dentre alguns pontos deste contraplano e o plano original dos 28 pontos de Steve Witkoff, e isso terá sido negociado em Geneve por Marco Rubio, o secretário de Defesa americano, com Zelensky, e isso agora é o que estaria em cima da mesa, e agora, falta uma palavra aqui, é que desaparecendo o plano original, o tal plano que favorecia a Rússia vai agora reagir ao plano mais moderado, mais equilibrado. E a Rússia aparentemente ainda não deu sinais nesse aspecto de estar disposta a aceitar, digamos, esta redução de garantias, porque a Rússia já percebeu que não vai tomar conta da Ucrânia. Este é um ponto que eu acho que é importante que as pessoas saibam e as pessoas percebam. A Rússia já percebeu que não vai ficar com a Ucrânia, isto é, não vai tomar conta do governo em Kiev, não vai levar as suas tropas até Kharkiv, ou Kiev, ou Sumy, ou mesmo às zonas mais fronteiriças. Mas a Rússia quer limitar fortemente a capacidade militar de Kiev, e tendo Kiev a grande preocupação de poder ser, mais tarde, numa outra conjuntura, atacada outra vez pela Rússia, obviamente que tenta prevenir isto, mantendo as suas capacidades de ação militar mínimas para o caso de uma retomada da agressão russa. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa. Voltamos já de seguida com o contraplano. Até lá, obrigado. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para lhe pedir, embaixador, que comente o tal contraplano num quadro em que, se as coisas corressem como eventualmente seria normal, não haveria um contraplano, isto é, haveria um plano da Europa que é quem está no terreno. Haveria um plano para oferecer, entre aspas, à Rússia o fim da guerra, mas de facto não é isso que acontece. A União Europeia continua a ser muito mais reativa do que proativa neste quadro da guerra com a Ucrânia. Nada indica que não venha, que isto venha a ser alterado. A Rússia continuará a contar com a reação da União Europeia e não com a atividade da União Europeia. Como é que viu este contraplano, que de facto é um segundo plano, dado que muda a essência daquilo que foi apresentado pelos Estados Unidos? Muda a essência, António, mas não muda um ponto importante, que é a consciência, quer num plano, quer no outro, de que a Ucrânia perdeu a guerra.
certo. Eu sei que isto é muito chocante para muita gente que investiu emocionalmente no caso ucraniano, mas a verdade é que ambos os planos aceitam, de uma certa maneira, a perda de território. De qualquer forma, mesmo que esse território seja, que se mantenha formalmente ucraniano, mas aceita que, de facto, qualquer paz se vai fazer sobre uma cedência por parte da Ucrânia relativamente à sua capacidade de controlo de parte do território. Parte muito significativa do seu território, cerca de 20 e tal por cento do seu território. E, portanto, isto significa que ambos os planos partem desta realidade. Isto é, a Ucrânia vai ter que ceder território efetivamente para um controlo russo, que é aquele território que está hoje ocupado pela Rússia, em grande parte, mais outra parte em que haveria que fazer acertos. Isto, de certa maneira, não é dito abertamente, mas é o reconhecimento de que a Ucrânia perdeu esta guerra. Mas o que é mais interessante na análise disto é que isto é o reconhecimento que os Estados Unidos partem já deste princípio, no sentido de definir o futuro da Ucrânia. Isto é, a Ucrânia perde a guerra, vamos agora encontrar aqui uma maneira de salvaguardar tudo isto em termos de paz, em termos de criação de um não conflito. O plano europeu é um plano óbvio para aquilo que são os interesses europeus, que é manter tão forte quanto possível o poder de Kiev e a força de Zelensky e da máquina em Kiev, e, em particular, procurar garantir que, perante uma retomada de hostilidades por parte da Rússia, que pode acontecer num qualquer momento, a Ucrânia tinha uma capacidade de reação mínima e estava dotada dessa possibilidade, e mais do que isso, estava dotada da legitimidade de reagir dessa maneira. Peço desculpa por interromper, embaixador. Não lhe parece que há aí algum cinismo da parte da Europa? Isto é, a Europa explica à Ucrânia que uma coisa do género, vocês não se esqueçam, mas é possível que no futuro venham a ter que continuar a morrer por nós. Olha, há aqui esta leitura, de facto, quer dizer, de que a Ucrânia, no fundo, é uma espécie de guarda avançada do interesse europeu. É óbvio, cinicamente, como se pode dizer, como o António disse, é óbvio que os europeus querem utilizar a Ucrânia como uma buffer zone na sua relação com a Rússia. Alguns europeus vivem, nomeadamente os países bálticos, vivem muito preocupados por ter a Rússia logo ali ao lado, mas os países mais no centro da Europa percebem que a Ucrânia é um grande país que poderá funcionar como uma barreira contra qualquer tentação russa. Os europeus, em particular a União Europeia, os europeus da NATO, portanto estamos a falar mais do Reino Unido e da Noruega, não confiam na Rússia, não confiam na palavra da Rússia, não confiam em Putin e não confiam nas garantias verbais, formais que Putin possa dar. E, por outro lado, ao olharem aquilo que tem sido o comportamento do seu aliado americano, aliado com A pequeno, eh, chegam à conclusão que não podem ter, da parte dos americanos, contrariamente ao que tinham, por exemplo, ao tempo de Joe Biden, uma atitude garantida, uma previsibilidade da reação americana perante uma ação russa. Isso preocupa profundamente poderes europeus que vivem, eles próprios também, em alguma fragilidade interna, seja o caso da Alemanha, seja o caso da França, seja o caso do Reino Unido, as potências europeias, chamadas potências europeias, grandes potências europeias, que vivem, de facto, num problema interno relativamente à sua situação política e que qualquer cedência no plano internacional vai ajudar a enfraquecer a sua própria imagem no plano interno de cada um deles. E por isso mesmo, os países europeus querem utilizar a Ucrânia. Isso é uma evidência. Mas essa utilização da Ucrânia funciona também em favor do poder ucraniano que está. Se houver eleições, poderá mudar o poder. Será que é isso que, no fundo, quer Trump, quer Vladimir Putin querem? Porque, na realidade, a sensação que se tem é que há um sentimento mútuo, não dito, de que quer os americanos, quer os russos querem se ver livres de Zelensky e querem provavelmente criar um poder ucraniano com o qual que possa ser mais dócil relativamente a este seu compromisso de natureza bilateral. Que é Eh, tudo o que a Europa não quer. Tudo o que a Europa não quer. E a Europa não tem grande força para além da força moral, além da força dos princípios, para além da defesa dos princípios ucranianos. A líder, a representante permanente para as questões políticas externas de segurança comum dentro da União,
A senhora Kaja Kallas continua a dizer o que é preciso é enfraquecer a Rússia e recuperar todos os territórios que a Rússia ocupou. Quer dizer, isto é um discurso que já não tem sentido relativamente à realidade. Se calhar nos planos dos princípios tem toda a razão de ser, mas a realidade é o que é. Mas eu percebo que alguém que foi primeiro-ministro da Estónia possa ter esta reação. Uh, Se fosse da Letónia ou da Lituânia também. E, portanto, há aqui, digamos, uma falta de sentido de realismo que é vista como uma, digamos, uma manutenção ao trance dos princípios. Enfim, tudo agora vai depender de uma coisa muito importante, António, que é o modo como os russos vão reagir ao plano conjugado entre os dois planos, o terceiro plano, digamos, que foi gizado entre Zelensky e Marco Rubio, que é talvez dentro da administração americana, com Kellogg, são as duas personalidades mais sensíveis à questão ucraniana pelo lado ucraniano, contrariamente à perspectiva de Witkoff. E, portanto, estamos aqui num tempo também de rearranjos dentro do próprio sistema americano. Mas há um ponto para mim fundamental, é que eu acho que e vários observadores internacionais mais realistas foram capazes de expressar isto bem num determinado momento. É que para a Rússia, para os setores russos, esta guerra é uma guerra existencial. Contrariamente ao que as pessoas pensam que é uma guerra de ocupação de território, a Rússia é o maior país do mundo, não precisa de território. É evidente que a Rússia considera que tem que manter, digamos, uma espécie de uma proteção às comunidades russófonas que estão um pouco ali à sua volta. Mas é mais do que isso. A Rússia considera que, esta questão já a temos discutido aqui, considera que tudo aquilo que foram, e vamos aqui outra vez à questão da humilhação, tudo aquilo que foi o avanço da NATO para o leste de Berlim, acabou por ser uma provocação e uma humilhação. E por isso mesmo está a tentar, digamos, ir às chamadas causas de raiz, às root causes, e tentar, digamos, reequilibrar aquilo que perdeu no final da Segunda Guerra, no final da Guerra Fria. Vai ser muito difícil fazer isso. A própria diplomacia russa aparentemente está hesitante, e não é por acaso que Sergei Lavrov desapareceu um bocadinho do cenário, porque parecia ser o titular dessa leitura mais radical. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai acontecer. Os próximos dias também vão ser importantes para perceber que nós hoje estamos no Thanksgiving, que era a data limite que Trump tinha dado a Zelensky para dizer que sim ou que não ao plano, mas resta saber a que plano, porque se entretanto Zelensky se combinou com o Rubio um outro plano, agora vamos ter outra vez saber o que é que os russos pensam. Parece-lhe, embaixador, e pergunto-lhe com algum cinismo também, que podemos vir a ter um presente de Natal, como presente de Natal, a paz na Europa. Não há de ser ainda para já, pois não. Eu não sei se é possível criar uma paz europeia. Eu não sei se isto não é uma paz. A sensação que nós temos aqui é que a Rússia ganhou esta guerra, ou está a ganhar esta guerra, mas está com uma imensa dificuldade em conseguir ganhar a paz. Porque uma guerra que se mantém desequilibrada, mesmo que a seu favor ligeiramente, mas sem condições de poder ser aceito num quadro mais global, é uma guerra difícil não se pode dizer que se ganha a paz. E por outro lado há um ponto, António, que é muito importante. Há muita gente na Ucrânia que fez um esforço louco ao longo destes 4 anos para lutar pela independência do país e por um conjunto de vantagens, nomeadamente a entrada para a NATO, a entrada para a União Europeia, o ter material que permitisse confrontar a Rússia. Essa gente vai ficar quieta no caso de haver uma paz negociada por cima deles? Isso é que eu tenho a maior das dúvidas. É porque a probabilidade de aparecerem atentados, de aparecerem operações de falsa bandeira, de aparecerem sabotagens, de tudo isto poder ser sabotado por quem não aceita este compromisso é elevada. E isso não é uma paz. Claro que não. Obrigado, embaixador. Vamos continuar, como é evidente, a acompanhar este tema ao longo das próximas semanas. Ficamos hoje por aqui. Continua a acompanhar-nos no site do Jornal Económico e nas redes sociais que lhe estão associadas. Obrigado e até ao próximo programa.